Esse vídeo eu vou falar sobre esse jogo Zero AD. É um jogo gratuito que você pode baixar, código aberto. É um jogo de estratégia que se passa na antiguidade, onde você tem que construir a sua cidade, juntar um exército e basicamente destruir os seus inimigos. A primeira coisa que você faz no jogo, geralmente, é começar a coletar os recursos que você tem disponível. Aqui eu mandei o cavalo aqui pegar essas galinhas e a comida é usada para você poder recrutar novos soldados e trabalhadores. As mulheres também podem pegar comida, elas vão pegar comida aqui nesse arbusto. Os homens a gente manda geralmente no começo pegar madeira, que é um recurso muito usado no começo do jogo para você poder construir edifícios e também contratar tropas. Vocês viram aí que eu estou treinando mulheres aqui no centro da cidade. Elas têm um custo de comida, 50 de comida. Para você poder construir tropas, você precisa de casas que aumentam o seu limite populacional. Eu estou construindo aqui uma casa, e aí eu vou poder treinar aqui esses 10 soldados com o espaço que eu ganho com essa casa. O soldado também custa comida e madeira. Lembrando que esse jogo é traduzido para português. O meu está em inglês, mas tem em português também. Então, por exemplo, aqui a gente pode construir essa construção, que é um quartel. E aí no quartel você pode treinar também soldados. Novos tipos de soldados que no centro geralmente você não consegue. Você consegue treinar aqui no quartel. Os recursos eles se esgotam. Você vê aqui que a comida que tinha aqui já acabou. E aí eu mando elas aqui para pegar esses outros arbustos aqui. E aí, bom, eu juntei aqui um exército, fiz 15 homens, 10 lanceiros e 5 carinhas com estilingue que atacam à distância. Vou mandar eles atacarem. Então, essa é a base do meu inimigo. Eu comecei a atacar. Você ataca os soldados inimigos e você pode também capturar construções. Eu estava tentando aqui capturar essa torre, mas não deu certo. A inteligência artificial nesse jogo é bem difícil de jogar. Ela consegue produzir tropas bem rápido, então é bem desafiador. E aí se você morre, seus soldados morrem, você não tem mais visão dessa área. Outro recurso que você tem que minerar, que você tem que coletar, é pedra. Aqui mandei alguns soldados pegarem pedra. E o metal, que eu ainda não comecei a coletar aqui. E agora a gente evoluiu de fase. Geralmente aqui no centro você tem esses botões aqui que é para você passar de fase, custa um certo número de recursos. E aí quando você evolui de fase, você vê aqui que a gente tem essa fronteira e ela se expande quando a gente passa de fase. E agora nessa segunda fase a gente consegue construir mais diferentes tipos de construções e recrutar diferentes tipos de tropas também. Na primeira fase a gente não tem muita coisa, não tem muitos tipos diferentes de soldados, nem de construções. Na segunda fase já tem bastante coisa. E a terceira fase ela vai habilitar armas de cerco, que é o jeito mais fácil para você destruir construções do inimigo. E aí a gente sempre quer expandir essa fronteira porque a gente só consegue construir a maioria das coisas dentro da fronteira. Então você vê que eu construo aqui essas coisas próximo da fronteira justamente porque elas expandem a fronteira. Conforme os recursos vão se esgotando, você vai construindo novos armazéns próximo aos recursos que você encontra no mapa, para ser mais rápido a coleta. Se você deixar o armazém muito longe, eles vão ter que andar muito e você demora muito para coletar. Quando você não tem mais comida na forma de arbustos ou animais, a gente pode construir também fazendas que basicamente são infinitas. Então você fica aí produzindo comida para sempre, só que é um pouco mais devagar, então você tem que construir várias fazendas. Aqui, por exemplo, você vê que o armazém está mais longe das árvores, eles têm que andar muito e com isso a gente perde muito tempo. Para ir para a fase final, para a terceira fase, a gente precisa de 4 construções
novas da segunda fase. O templo ele cura as unidades que estão próximas dentro desse círculo. A torre ela atira flechas para proteger a sua base. E no ferreiro você pode pesquisar várias tecnologias que vão deixar seus guerreiros com melhor armadura e melhor ataque. Construir um mercado. O mercado ele permite você comprar recursos e vender recursos. A gente foi agora para a última fase. A última fase você vê que a fronteira expandiu ainda mais. Tem outras formas também de você expandir a fronteira, que é, por exemplo, construindo outros centros. Você tem o centro cívico, você pode construir aqui outro centro. Só que eu não tenho recursos aqui, mas se você constrói, por exemplo, aqui um centro nesse pedaço do mapa, você vai criar uma nova área de domínio sua, que você também consegue construir coisas. Por enquanto eu estou aqui limitado nesse espacinho aqui. A gente tem um mapa aqui, né? Você consegue ver aqui esses pontos azuis são eu e aí você tem uma parte vermelha aqui que é o inimigo. Na última fase você também consegue construir o forte, que é como se fosse um castelo do Age of Empires. É uma construção que, se você colocar os soldados dentro, ela vai atirar um monte de flecha e bem forte para defesa da sua base. E nela você também consegue treinar as catapultas e armas de cerco para destruir o seu... Caso você vá invadir o inimigo, você consegue destruir ele. Construções dele. Conforme você vai avançando de era, você consegue construir novas construções e novas unidades. Cada vez mais poderosos, né? Essa construção aqui você só consegue fazer se não me engano, na última era, e aqui você tem esses soldados que são mais fortes do que os soldados que você tem no começo. E o seu objetivo é juntar um exército grande o suficiente para conseguir atacar o seu inimigo e vencer o jogo, destruir a base do inimigo. Como a gente está jogando muito devagar aqui, é só para demonstrar, você vê que o computador conseguiu fazer um exército gigante aqui e invadir a minha base e me destruir praticamente. Ele veio aqui com 100 unidades. Esse jogo para mim tá perdido.